O que você faria se fosse impedido de fazer aquilo que mais ama? Imagine que você, por alguma razão, recebesse a notícia que nunca mais poderia jogar futebol. Talvez para você possa parecer até uma decisão fácil, escolher entre a vida e a bola, mas para quem teve toda uma vida dedicada ao futebol, receber a notícia que no seu melhor momento você não pode mais jogar bola, que se você sequer entrar em campo, você estaria colocando a sua vida em risco? E para piorar, você ainda descobre que havia um clube que já sabia da sua condição e foi negligente colocando a sua vida em risco. O Everton Costa viveu exatamente isso na bola. Chegou a morrer dentro de campo e foi ressuscitado na ambulância. Um verdadeiro milagre. Mais um final de carreira que no futebol foi bem triste pro jogador, que hoje leva uma vida completamente diferente. Mas você sabe o que foi que aconteceu com ele? Sabe como é que o Everton Costa tá hoje em dia? A gente vai falar melhor sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Ó, se você não me conhece, não tem problema, eu sou o Rodrigo Barbosa aqui do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Quero lembrar ainda para vocês, rapaziada, que esse vídeo é patrocinado pela loja Rei do Manto, o melhor lugar para você comprar a camisa do seu time de coração. Sabe aquela camisa que você tanto queria de uma temporada passada, aquela camisa retrô? Pois é, lá na loja Rei do Manto você encontra tudo com os melhores preços, frete grátis para todo o Brasil, camisa de temporada passada, dessa temporada, de time brasileiro, time europeu e até de seleções. Tá chegando Copa América, tá chegando também aí a Eurocopa e se você quiser tá com aquela peita de respeito, com aquele manto sagrado que você tanto quer, corre na Rei do Manto agora e já garante a sua. Ó, utilizando o nosso cupom FUTFLIX, você ganha 10% de desconto na sua compra. E comprando 3 camisas na loja Rei do Manto, você só paga 2, a terceira sai completamente gratuita. Corre lá agora e já garante a sua. O link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Entra na loja que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Estou bem e isso aí foi um choque para todo mundo. Comecei a passar mal, ter uma dor estranha no peito e piorou, que até parou o jogo, eu deitei para ver se passava, mas aí passou um pouco e eu voltei, continuei. No segundo tempo eu vi que o negócio ia piorar e pedi para ele me tirar. E daí deu o que todo mundo viu. Quando saiu o resultado, depois de alguns dias, o Gustavo e o Clóvis chegaram em mim e deram 2 opções. Coloca o desfibrilador e continua atuando. Isso aí eles deram 99% de certeza. Ou eu fico sem e paro de jogar. A minha confiança está 100%. Já coloquei na minha cabeça que depois de fazer o implante, fazer o tratamento correto e junto com os médicos decidir meu futuro, mas eles sabem que a minha decisão é voltar. Essa foi a primeira vez que o Everton Costa falou abertamente sobre o que tinha acontecido naquele 16 de abril de 2014. Pois é, já fazem 10 anos que o jogador morreu dentro de campo. Era um jogo da Copa do Brasil, Vasco contra o Resende, e para quem estava no estádio ou acompanhando pela TV, foram cenas de aflição. Quando o jogador caiu no gramado e parecia que terminaria em tragédia, ainda bem que a eficiência e a agilidade dos profissionais de saúde foram presentes e essenciais para que ele conseguisse sobreviver. Aliás, sobreviver não só isso, né? Ressuscitar, porque ali por alguns minutos ele literalmente morreu e foi reanimado com o desfibrilador. Se dizem que no futebol, para um jogador abandonar a carreira, se aposentar, é a primeira morte, o Everton Costa foi literal demais nesse sentido. O Everton tinha só 28 anos de idade e depois daquele jogo nunca mais jogou profissionalmente. E como tudo aconteceu, é realmente decepcionante e até alarmante. O Everton começou a carreira no Galo Maringá lá em 2006. Em 2007 chegou ao Grêmio e tem uma daquelas histórias ímpares na bola, já que é um dos poucos jogadores que vestiu tanto a camisa do Grêmio quanto a do Inter. E embora ele tenha sido vice-campeão da Libertadores com o Grêmio lá em 2007,
Com o Colorado, a história seria diferente. Ele, depois de rodar por outros clubes como o Paulista, jogar em clube da Noruega, pelo Caxias, chegou ao Internacional em 2010 para ser campeão da Libertadores com o Colorado. E eu não sei realmente dizer se houve outro jogador que disputou finais de Libertadores pelos dois grandes rivais de Porto Alegre, mas o Everton conseguiu essa façanha. Jogar a final pelos dois grandes rivais de Porto Alegre e ainda ser campeão da Libertadores por um deles é um feito realmente importante. Ainda em 2010, o Everton Costa jogou pelo Bahia, mas no tricolor baiano ele não foi tão bem e foi uma passagem que não deixou saudade na torcida. Só que em 2011 ele acertou contrato com o Coritiba e conseguiu se firmar muito bem no time, vivendo excelente momento no Coxa. E minha atuação hoje, eu creio que foi uma das melhores que eu fiz. O professor me deu essa oportunidade de entrar no titular e eu contribuí, mostrando meu trabalho e eu fui contratado. Com a excelente passagem que ele teve pelo clube, ele foi contratado pelo Santos em 2013 e a gente está falando de um Santos que vivia a fase excelente, vindo de títulos importantes e grandes contratações. A chegada do Everton Costa ao Santos era numa tentativa da diretoria de manter o time forte e competitivo, mesmo com a saída de algumas peças bem importantes para o clube. E eu queria saber o seguinte, né? Que você falasse para o torcedor santista um pouco das tuas características e você chega para um setor que hoje talvez seja o mais problemático do Santos, que só fez 3 gols nos últimos 7 jogos, né? Uma média baixa para um time que tem um DNA ofensivo. Como melhorar isso? Não, as minhas características, a torcida do Santos sabe como eu jogo. Eu jogo pelas laterais do campo ali, tipo o velho ponta. Então, eu dou o meu máximo dentro de campo, corro, ajudo a marcar, brigo até conseguir roubar a bola. Sou um jogador que prende muito a bola na frente, tenho velocidade. Apesar da expectativa, o Everton acabou decepcionando no Santos. Não jogou bem. Foram apenas 17 partidas e 2 gols marcados. A torcida, inclusive, pegou muito no pé do jogador, chegando a vaiar o atleta em algumas oportunidades. E em janeiro de 2014, ele deixou o Santos e foi jogar pelo Vasco da Gama. No Gigante da Colina, o Everton Costa jogou muita bola, caiu nas graças da torcida e vivia o seu melhor momento quando tudo desabou. 4 meses de um momento fantástico no Vasco e ele morreu em campo, literalmente. A partir dali, as notícias foram ficando cada vez mais complicadas. O Everton passou por uma cirurgia para colocar um desfibrilador no peito por baixo da pele e precisaria esperar 6 meses para saber se ele ia ter ou não condições médicas de voltar a jogar futebol. É o tempo do coração cicatrizar completamente de tudo que aconteceu. E ao final desse tempo a gente vai julgar se tudo estiver bem, se tudo continuar indo bem, sobre o retorno dele. E como eu disse, as notícias foram ficando cada vez mais pesadas, quando então o empresário do jogador, o Jorge Machado, acusou o Santos de negligência médica, de terem omitido a informação que o atleta teria doença de Chagas. O Santos negou que tenha negligenciado essa informação quando o atleta deixou o Peixão e foi jogar no Gigante da Colina ao Vasco da Gama. E o Everton Costa chegou a mover um processo contra o clube, pois isso podia, claro, ter sido fatal para sua vida. A decisão do Everton Costa e a sua família foi do jogador abandonar o futebol, não retornar aos gramados. Ele, com esposa, filha pequena, decidiu que poderia aprender uma nova carreira e que não valeria o risco voltar aos gramados. A aposta era muito alta, valendo a vida. O trabalho continua. E você quer voltar ao futebol, né? Você tem cursos aí para voltar, evidentemente, fora dos gramados, claro, né? A gente vai entrar daqui a pouquinho nesses detalhes, mas você se preparou, está capacitado aí para trabalhar em comissão técnica, categorias de base? Sim, eu fiz cursos, né? Fui em palestra, fui em workshop, tudo que era envolvida ao futebol, o que eu gosto, eu acabei correndo atrás. Acho que uns 2 anos atrás, eu estava na categoria de base do Coritiba, na Sim. captação. Uhum. Fiquei 1 ano lá. Uhum. E eu gostei bastante. Eu quero começar ali, na categoria de base, na captação, um auxiliar, para depois, mais para frente, assim, pensar em ser um técnico.
O Everton trabalhou no escritório do seu empresário, Jorge Machado, fez cursos de especialização para trabalhar no futebol em alguma área nos bastidores e ele até falou sobre isso em entrevista. Hoje o Everton tá com 38 anos de idade e a gente sabe que como ele era um cara que se cuidava, era dedicado, teria condições de estar jogando, quem sabe, até hoje. Mas essas coisas, no fim, não é que dá pra culpar alguém, são coisas da bola. Futebol é assim. Não só o futebol, mas a vida. O importante mesmo é que o Everton tá bem, viu a filha dele crescer, aprendeu a fazer outras coisas, mas infelizmente tudo isso faz a gente pensar, né? Devemos aproveitar de verdade cada minuto que a gente tem, porque nunca se sabe quando é que vai ser a sua hora, e muito menos se você vai ter a sorte de ter um segundo momento, uma segunda chance, como o Everton teve. No fim, o Everton Costa é mesmo um cara de sorte. Mas e você? Se lembra desse caso? Comenta aqui, quero saber a sua opinião.